Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma aula de física. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre acústica e hoje vamos estudar um pouco sobre o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Efeito Doppler é um fenômeno ondulatório caracterizado pela mudança do comprimento ou da frequência de uma onda emitida por uma fonte que se movimenta em relação a um observador. Ou seja, esse fenômeno ocorre quando existe aproximação ou um afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Esse fenômeno acontece pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda propaga-se. Como a gente viu na aula passada, ela não se propaga no vácuo, ela precisa de um meio para propagar-se. Sendo assim, mesmo que a fonte das ondas ou o observador mova-se, essa velocidade não será alterada. No entanto, vai ocorrer uma variação no comprimento de onda e na frequência da onda captada pelo observador. A velocidade de propagação de uma onda qualquer, seja ela uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética, elas guardam uma relação de proporcionalidade com seu comprimento de onda e com sua frequência de oscilação. Sendo assim, nós vamos ter a seguinte fórmula. A velocidade de propagação de uma onda vai ser igual ao comprimento de onda representado pela letra grega lambda, que multiplica pela frequência de uma oscilação. Imaginemos a seguinte situação. Vamos ter uma ambulância com uma sirene ligada, deslocando-se em uma rua, afastando-se de um observador e aproximando-se de outro, como nós vamos observar na imagem a seguir. Como a velocidade de propagação das ondas depende apenas do meio, a velocidade relativa entre as ondas sonoras e ambos os observadores será igual, tanto em relação ao observador que se afasta, quanto em relação ao observador que se aproxima da fonte das ondas, que no caso do exemplo seria a ambulância. Dessa forma, para que a velocidade permaneça constante para ambos os observadores, ocorrem mudanças no comprimento de onda e na sua frequência. Assim, nós concluímos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Sendo assim, nós podemos dizer que o observador que vê a ambulância afastando-se ouvirá um som com maior comprimento de onda e menor frequência, que no caso é um som mais grave. E outra, que o observador que vê a ambulância aproximando-se ouvirá um som de maior frequência e menor comprimento de onda, caracterizando um som mais agudo. O efeito Doppler foi descoberto no ano de 1842 por um físico matemático austríaco chamado Johann Christian Doppler. Porém, ele só foi comprovado mesmo por um outro cientista 3 anos mais tarde, o Billy Bolot. O Bolot ele realizou o seguinte experimento. Ele colocou em cima de uma locomotiva uma banda tocando diversas notas musicais. Enquanto isso, um conjunto de observadores registravam as notas que eles iam ouvindo de acordo com as várias velocidades que a locomotiva ia e vinha, se aproximando e se afastando dos observadores. A fórmula do efeito Doppler pode ser observada na imagem, como vocês estão vendo, essa fórmula aí, aonde a frequência observada ela vai ser igual à frequência emitida vezes a velocidade da onda no meio, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade da onda no meio, mais ou menos a velocidade da fonte emissora das ondas. A diferença se o sinal vai ser positivo ou negativo está relacionada com o meu referencial, vai depender do meu referencial. Um exemplo, uma ambulância, ela está indo de encontro a um observador, ela está emitindo uma onda sonoras. Conforme ela vai se aproximando do observador, o comprimento da onda vai diminuindo, logo a frequência percebida pelo observador vai ser maior. Conforme a ambulância passa o observador e vai embora seguindo seu caminho,
o comprimento de onda vai aumentar e a frequência percebida pelo observador será menor do que a que ele percebia antes. Diante disso, para eu saber se o meu sinal na fórmula será positivo ou negativo, como eu havia dito, vai depender do meu referencial. No caso, o meu referencial sempre vai estar relacionado com o observador. O observador indo em direção ao som, a fonte emissora do som. Eu coloco uma seta. Essa seta, ela indica que do observador para o som, tudo que estiver indo ao encontro deles vai ser positivo. Então, se a minha ambulância está indo em direção ao observador, ela já está no sentido contrário ao meu referencial. Então, nesse caso, a velocidade da fonte emissora vai ser negativa. Agora, se o meu observador está indo em direção à ambulância, a minha velocidade do observador vai ser positiva, porque ele está indo a favor do meu referencial. Então, tudo que estiver indo a favor ao referencial é positivo. Tudo que estiver indo contra o meu referencial será negativo. No caso aí da ambulância, como vocês viram, ela indo em direção ao observador, negativo. Observador indo em direção à ambulância, positivo. Se por acaso meu observador ou a minha fonte estiverem parados, nunca pode ser os dois juntos, mas vamos supor, o observador está parado e a fonte emissora está andando, o meu observador vai ter valor zero, então não vai precisar analisar a situação dele. Agora, a minha ambulância parada, não vai precisar analisar o sinal dela, porque o valor dela será zero. O efeito Doppler ele é muito utilizado na medicina, e principalmente em diversos exames, como por exemplo o exame ecocardiograma, que é um exame na qual ele busca estudar o coração em busca de alguma anomalia, na qual ele vai utilizar fontes emissoras de ultrassom, ou seja, sons com frequência superior a 20.000 Hz. Esses sons eles vão ser absorvidos, refratados e refletidos pelos diferentes tecidos e pelo fluxo de sangue, os quais se comportam como uma fonte secundária de ondas refletidas em movimento. Dessa forma, vai ser possível mapear o bombeamento de sangue e observar o refluxo sanguíneo. Assim como no som, o efeito Doppler também pode ser observado na propagação das ondas eletromagnéticas, como por exemplo a luz. Assim como no caso do som, a velocidade da luz não depende do seu observador, somente do meio na qual ela propaga-se, como por exemplo na imagem que vocês estão vendo. A luz emitida pelo Sol. Conforme o observador se aproxima da fonte emissora ou o Sol se aproxima do observador, a tendência é o comprimento da onda e diminuindo conforme ele se aproxima do observador. Logo, a frequência eletromagnética ela tende a aumentar. Agora, quando há o afastamento da fonte emissora das ondas, o comprimento da onda ele vai aumentar. Logo, a frequência ela tende a diminuir. O efeito Doppler da luz ele é um fenômeno largamente observado na astronomia. A luz visível emitida pelas estrelas diminui-se em uma estreita faixa de frequência chamada espectro visível. Quando vemos a luz emitida por estrelas de galáxias distantes, observamos frequentemente aumentos na frequência da luz, chamados pelos astrônomos de blue shift, já que a luz visível tende a se aproximar da frequência da cor azul. Nos casos das estrelas que se afastam da Terra, o fenômeno é chamado de redshift, o que significa, conforme as estrelas elas vão se afastando da Terra, a sua luz tende a se afastar. Nesse caso, o fenômeno que a gente vê da luz
ela se afastando, ela emite uma luz para a gente avermelhada. Já quando essa estrela tende a se aproximar da gente, a luz ela vai se aproximando. Então, a gente vai ver o seu brilho ficando azulado. O efeito Doppler também pode ser observado no trânsito por meio dos radares semafóricos, que vão ser utilizados para medir a velocidade dos veículos automotivos. Nesses radares, eles vão emitir um feixe de luz, que ele vai se encontrar em uma faixa infravermelha. Esse feixe de luz, ele vai bater na fonte, ou seja, vai sair da fonte e vai bater no objeto, que no caso é um carro, um veículo, e vai voltar até o objeto, o aparelho no caso. E assim ele vai ter uma medida, uma média da velocidade que aquele aparelho se encontra. Como a velocidade da luz é constante, vai ser possível medir essa velocidade que a fonte secundária refletora da luz, ou seja, o veículo, ela leva para se deslocar naquele determinado instante, mesmo que ela esteja a grandes distâncias do aparelho. Bom, agora que a gente já passou um pouquinho sobre esse assunto para vocês, a gente vai fazer alguns exercícios para ver se vocês estão um pouquinho ligados, se deu para pegar bem assim o conteúdo e para poder estar reforçando mais o que foi passado. Então, espero que vocês gostem. O exercício número 1 foi tirado da FGV. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro para alertá-la, toca a buzina, cujo som, por ele ouvido, tem 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é aproximadamente. Considere a velocidade do som do ar é igual a 340 metros por segundo e não há vento. Letra A, 760 Hz. B, 720 Hz. C, 640 Hz. D, 600 Hz. Ou E, 680 Hz. Bom, como o exercício está querendo saber qual é a frequência percebida pelo ouvinte, a gente vai ter que utilizar a fórmula da conta do Doppler, que é a velocidade percebida vai ser igual a frequência real da fonte vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Analisando os dados que nós temos, a gente tem que a velocidade real da fonte é de 640 Hz. A velocidade do som é de 340, como foi informado. E a velocidade do carro está de 20 metros por segundo. Como o observador está parado, ele não vai ter velocidade, então a velocidade dele é zero. Agora, analisando a questão do sinal, que a gente passou para vocês nos slides anteriores. Como o carro está vindo em direção ao observador e lembrando do meu referencial falado nos slides passados, aonde o meu referencial, minha seta sempre é positiva em relação ao observador indo em direção à fonte. Então, nesse sentido, ela é positiva. Como a fonte de som, no caso o carro, está vindo em direção ao observador, ela está contrária ao meu referencial. Logo, esse sinal será negativo. Então, realizando a conta com os dados que nós retiramos do problema, onde a frequência observada pelo observador será de 640 vezes 340 sobre 340 menos 20. Calculando, encontraremos que essa frequência observada pelo observador será de 680 Hz. Questão número 2.
Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Primeiro, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Segundo, uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. E terceiro, um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O professor percebe o efeito Doppler apenas, letra A, no evento 1, com frequência sonora invariável, letra B, nos eventos 1 e 2, com diminuição da frequência, letra C, nos eventos 1 e 3, com aumento da frequência, letra D, nos eventos 2 e 3, com diminuição da frequência em 2 e aumento em 3, ou letra E, nos eventos 2 e 3, com aumento da frequência em 2 e diminuição em 3. Observando as alternativas da questão, nós chegamos à conclusão que a resposta correta seria a letra E, pois o efeito Doppler somente ocorre quando a fonte de ondas sonoras está em movimento, o que só acontece nos eventos 2 e 3. Além disso, quando a fonte de ondas sonoras aproxima-se, a frequência aparenta ser maior, e quando se afasta, a frequência aparenta ser menor. Questão número 3. Um observador ouve o apito de um trem se aproximando e depois se afastando, conforme nas figuras 1 e 2. Sabendo que o apito do trem soa com frequência natural contínua, a frequência do apito ouvido pelo observador, letra A, aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento do trem, letra B, aumenta tanto na aproximação quanto no afastamento do trem, letra C, é constante tanto na aproximação quanto no afastamento do trem, letra D, aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem, ou letra E, diminui na aproximação e aumenta no afastamento do trem. Observando as alternativas da questão, chegamos à conclusão que a resposta correta seria a letra D, pois no efeito Doppler, a aproximação entre fonte e observador sempre fará com que este perceba ondas de maior frequência. No afastamento, o observador perceberá frequências menores que a frequência realmente emitida. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Olá! Como dia 2 de novembro é feriado, nós vamos estar substituindo as aulas ao vivo por um conteúdo já gravado. Sejam muito bem-vindos às aulas de matemática para o Enem. E para quem não me conhece, eu sou a Nívele Velasco. Hoje nós vamos falar sobre a diagonal de um polígono convexo, quadriláteros, soma dos ângulos internos e externos de um polígono, simetria e isometria, teorema de Tales e da bissetriz interna, além de triângulos semelhantes. Vamos começar com a diagonal de um polígono convexo. Lembrando que num polígono convexo, cada um de seus ângulos internos são menores ou iguais a 90 graus. O segmento de reta que une um vértice de um polígono convexo a outro, não consecutivo a ele, é chamado diagonal. O que isso quer dizer? Tem aí a figura de um polígono de 4 lados. E aí a gente escolhe um vértice e ao invés de ligar no vértice que está do lado, a gente pula um vértice e liga no próximo para formar essa diagonal. E a quantidade de diagonais de um polígono é proporcional ao seu número de lados. E a gente pode calcular ela através da fórmula D igual a N vezes N menos 3 dividido sobre 2, sendo que D representa as diagonais e N representa o número de lados. Então, para um polígono de 4 lados, nós vamos ter D igual a 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2.
4 menos 3 é igual a 1 vezes 4. Continua 4, dividido por 2, nós vamos ter duas diagonais. E para um polígono de 5 lados, nós temos D igual a 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 é igual a 2, vezes 5, 10, dividido por 2, 5. Então, nós vamos ter 5 diagonais. Agora vamos falar dos quadriláteros. O quadrilátero é um polígono de 4 lados. Fácil, né? Quadrilátero, 4 lados. Existem alguns quadriláteros considerados notáveis, que é o paralelogramo e o trapézio. O paralelogramo possui lados opostos e paralelos. Dentre os paralelogramos, existem alguns especiais por possuírem propriedades específicas. No primeiro quadrinho, nós temos o retângulo, que é um tipo particular de paralelogramo que apresenta 4 ângulos internos congruentes e retos. Lembrando que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. No segundo quadrinho, nós temos o losango, que é um outro tipo de paralelogramo em que os 4 lados são congruentes, ou seja, tem harmonia entre os lados do losango. E no terceiro quadrinho, nós temos o quadrado, que é um paralelogramo em que seus 4 lados são congruentes e seus 4 ângulos internos são retos. Então, além de ter 90 graus em cada um dos seus ângulos internos, o quadrado ainda tem todos os lados iguais. O trapézio é outro quadrilátero notável, pois possui apenas 2 lados paralelos, denominados bases. O trapézio retângulo é um tipo especial de trapézio e possui 2 ângulos internos retos. No trapézio isósceles, seus lados não paralelos são congruentes, ou seja, os lados, quando a gente tira a base do trapézio isóscele, os 2 outros lados são iguais. E no trapézio escaleno, seus lados não paralelos não são congruentes, ou seja, eles não são iguais. Agora vamos ver algumas das propriedades dos paralelogramos. A primeira é que os lados opostos são congruentes. Na segunda é que os ângulos opostos também são congruentes. A terceira é que a diagonal de um paralelogramo o divide em 2 triângulos congruentes, ou 2 triângulos semelhantes, que é o que a gente vai ver mais para frente. E no 4, as diagonais de um paralelogramo interceptam-se em seu ponto médio. Para quem quer lembrar o que é ponto médio, nós falamos sobre isso na primeira aula de geometria plana. Agora, falando sobre as propriedades do retângulo, as suas diagonais são congruentes. Soma dos ângulos internos de um polígono. Para determinar a soma dos ângulos internos de um polígono, inicia-se traçando diagonais a fim de formar triângulos. Como se sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, o raciocínio parte então do princípio que a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180, lembrando que n é um número de lados. Então, para um polígono de 4 lados, nós temos 4 menos 2 vezes 180, que vai ser 2 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono de 4 lados é 360 graus. Para um polígono de 5 lados, nós temos 5 menos 2 vezes 180 graus, que vai ser 3 vezes 180 graus, resultando numa soma interna de 540 graus. Já a soma dos ângulos externos de um polígono sempre será 360 graus, independente do número de lados que ele possuir.
Passando para a simetria. A simetria é a semelhança de uma figura em relação a um ponto, uma linha ou um plano. Dada a imagem, a sua correspondente simétrica irá preservar suas dimensões e ângulos, mas nem sempre manterá a direção e o sentido de suas várias partes. Exemplos de simetrias podem ser facilmente encontrados na natureza e nos objetos que o homem produz, como nas asas de uma borboleta, nas pétalas de uma flor, nos flocos de neve, em uma concha do mar, na arquitetura, nas artes, na engenharia e também nessa figura que está aí do lado do slide. Entre os tipos de simetria, nós temos a simetria axial, que também é considerada como simetria em relação a retas, e é aquela onde pontos, objetos ou suas partes são a reprodução espelhada um do outro, com respeito a uma reta dada, denominada eixo de simetria. Então tem aí o desenho de uma borboleta e uma reta bem no meio dela, que determina esse eixo, é como se fosse um espelho, porque as asas são semelhantes, são simétricas. E também tem a simetria a um ponto ou central. Duas figuras são simétricas em relação a um ponto dado. O chamado centro da simetria, quando cada um dos pontos de uma figura é o simétrico com respeito ao da outra figura. Então temos aí o ponto O, mostrando os pontos da figura, que são simétricos um ao outro. Agora vamos falar de isometria. A isometria é a transformação geométrica de uma figura, mantendo-se as distâncias entre os pontos que a constituem, ou seja, os segmentos da figura transformada por isometria são geograficamente iguais aos da figura original, podendo variar a direção e o sentido, mas mantendo também os ângulos. Então, nós temos a isometria por translação, que é a repetição e o deslocamento da forma ao longo de uma linha através de um ritmo estabelecido, sem girá-lo ou refletido. Na isometria por rotação, nós temos o giro de uma forma em torno de um eixo, considerando que todos os seus pontos percorrerão um ângulo de medida constante no mesmo sentido a partir de um ponto fixo. E na isometria por reflexão, nós temos uma simetria bilateral determinada por um eixo que serve de referência para a imagem refletida da figura original e que pode interceptar a figura ou não. Um dos principais teoremas que são utilizados em geometria é o Teorema de Tales de Mileto. Ele tem várias aplicações no cotidiano, sendo utilizado aliado à semelhança de triângulos para medir, por exemplo, distâncias inacessíveis. O enunciado do teorema diz que um feixe de paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. E aí nós temos essa figura do lado como um exemplo, onde a gente tem três retas, a R, S e T, e todas as três são paralelas. E depois nós temos duas transversais representadas por X e Y. E a fórmula desse teorema, em relação a essa figura que está aí, é AB, que é o que vai do ponto A até o ponto B, sobre BC, que vai ser igual ao A', B', sobre B', C'. Ou pode ser AC sobre AB igual a A', C', dividido por A', B'. Para ficar mais fácil de entender como isso funciona na prática, nós temos aí o exemplo 1. Na figura, sendo as retas A, B e C paralelas, o valor de x é... Então, ele já falou que A, B e C são paralelas.
E aí a gente tem duas outras retas transversais e tem alguns valores entre elas. Considerando esse teorema de Tales, AB sobre BC vai ser igual a A'B' sobre B'C'. O que isso representa? Do ponto A até o ponto B, nós vamos ter 2. Do ponto B até o C, nós vamos ter 5. Então, nós vamos ter 2 sobre 5 igual o A'B' representa o outro lado do 2, que está espelhado a ele, digamos assim, que vai ser o 3, e o B'C' vai ser o x. Então, 2 sobre 5 é igual a 3 sobre x. Para resolver isso, a gente multiplica cruzado e vamos ter 2x vezes 5 vezes 3, que é 15. A gente isola o x, passa o 2 dividindo pelo 15, então o valor de x é 7,5. No exemplo 2, nós temos um triângulo ACD e os segmentos BE e CD são paralelos. Qual é o valor de x nesse caso? Já começou a complicar um pouquinho. Mas a regra é sempre a mesma. É só a gente observar o que a gente tem nesse feixe de paralelas. Ele já falou que a paralela é o BE e o CD. Então, como que a gente aplica o teorema? A gente pode olhar em relação do AB dividido pelo BC e o AE dividido pelo ED. Então, nós vamos ter 4x menos 4 sobre 4 igual a 4x mais 12 dividido por 6. Também multiplica cruzado. Então, nós vamos ter 6 vezes 4x menos 4 igual a 4 vezes 4x mais 12. O número que está para o lado de fora do parênteses multiplica tudo que está dentro. Então, nós vamos ter 24x menos 24 igual a 16x mais 48. Passando só que tem x para um lado e só número para o outro, vai ficar 24x menos 16x igual a 48 mais 24. Simplificando, x vai ser igual a 72 dividido por 8. E o nosso x vai valer 9. Outro instrumento importante para o estudo dos triângulos é o teorema da bissetriz interna, em que a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina, sobre o lado oposto, segmentos proporcionais aos lados pertencentes aos do ângulo considerado. Então, na primeira figura aí, nós temos esse ângulo, está representado pelo alfa, só que ele foi cortado pela reta que está indo do O até o 6, que é a bissetriz desse ângulo. Então, agora, dado um triângulo ABC, que já está aparecendo do lado direito do slide, e traçando uma bissetriz interna do ângulo C, determina-se o ponto P no segmento AB. Pelo teorema da bissetriz interna, tem-se CA dividido por AP, que vai ser igual a CB dividido por PB, ou CA dividido por CB, que vai ser igual a AP dividido por PB. O importante é sempre pegar linhas que coincidam uma com a outra. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, aí na figura, tem dois triângulos. E usando o teorema ainda, nós podemos considerar A dividido por A',
que vai ser igual a B dividido por B', que vai ser igual a C dividido por C'. E o resultado é chamado de K, que é uma constante de proporcionalidade, onde a gente pode descobrir se um triângulo é 2 vezes maior do que o outro, se ele é 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes maior do que o outro triângulo, em relação à semelhança. Vamos ver um exemplo para clarear a mente. Aponte quais triângulos abaixo são semelhantes. Os triângulos A e E são semelhantes, pois seus 3 lados são, respectivamente, proporcionais. No da letra A, nós temos 3, 3, 5, e na letra E nós temos 6, 6 e 10. 6 é o dobro de 3 e 10 é o dobro de 5. Então, é como se a K do triângulo da letra E fosse igual a 2. Então, o triângulo da letra E é 2 vezes maior do que o triângulo da letra A. E eles são semelhantes. Os ângulos internos do triângulo B são 90 graus, 60 graus e 30 graus, assim como os ângulos internos do triângulo D. Por isso, também são semelhantes. Mas não tem todos esses ângulos aí. Vamos lá, a gente já tinha visto que a soma dos ângulos internos de um triângulo são sempre 180 graus. Eu tenho esse quadradinho dentro do triângulo, mostrando que ali tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, 180 graus menos 90 menos 60 dá 30. Então, significa que num triângulo onde eu já tenho 90 graus e 30 graus, o grau que falta é 60. Por isso, D e D também são semelhantes. Agora vamos fazer alguns exercícios para praticar tudo que a gente aprendeu até agora. Questão 1. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura a seguir. Nessas condições, o ângulo θ mede A. 108 graus, B. 72 graus, C. 54 graus, D. 36 graus e 18 graus. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Então, a gente vai usar aquela fórmula da soma do polígono regular, que é representada por S igual a N menos 2 vezes 180. Sendo que o pentágono tem 5 lados, nós vamos ter 3 vezes 180, que vai ser igual a 540 graus. Isso ainda não é a resposta que a gente quer, porque esses 540 graus representam esse pentágono laranjinha que está aí, é a soma só dele. Como ele já deu no enunciado do exercício que os pentágonos são regulares e congruentes, significa que todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos também vão ser iguais. Então, nós vamos dividir 540 por 5. E assim a gente vai ter 108 graus em cada ângulo interno do nosso pentágono. Mas isso ainda não é o que a gente quer. Como há 3 pentágonos unidos pelo mesmo vértice, o ângulo θ é replementar a soma dos ângulos dos 3 pentágonos. Lembrando que replementar é quando a soma dos ângulos é igual a 360 graus. Por isso, nós vamos ter 360 graus igual a θ mais 108 graus vezes 3, porque nós temos 3 ângulos internos de um pentágono ligados nesse ângulo θ.
Resolvendo, nós vamos ter θ igual a 36 graus, que está na letra D, que é a nossa resposta certa. Questão 2. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo F, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste F? A. 1 metro, B. 2 metros, C. 2,4 metros, D. 3 metros e 2 raiz de 6 metros. Para começar a resolver, a gente precisa voltar a olhar para a figura que ele já deu. EF é o comprimento da haste que ele quer descobrir. Então, nós vamos traçar, a partir do ponto E, uma reta paralela à reta AB. E então, na direção da reta AC até a linha vermelha, nós vamos ter o valor de F. E também do lado direito, onde a gente tem a reta BD, até a linha vermelha, nós também vamos ter o mesmo comprimento de EF. Depois que a gente também traçou essa linha vermelha, nós vamos criar novos triângulos. Então, a gente vai acabar resolvendo essa questão através de triângulos semelhantes. Os triângulos pintados de laranja são semelhantes e do lado esquerdo, onde a gente tinha a reta AC que valia 4 metros, nós já dividimos uma parte dela que vale a EF. Então, a outra parte vai ser igual a 4 menos EF. E nós também vamos ter os triângulos azuis. Agora, olhando o triângulo azul do lado direito, antes na linha BD nós tínhamos 6 metros de comprimento. Só que a gente já demarcou até onde vai o EF. Então, a parte que falta vai ser igual a 6 menos EF. Agora, se a gente voltar a olhar para a linha vermelha, do ponto E para a esquerda, nós vamos ter AF e do E para frente, nós vamos ter AB, que é o comprimento total da reta, menos AF. Por semelhança de triângulos, nós temos, para os triângulos laranja, nós vamos ter 4 menos EF, dividido por EF, que vai ser igual a AF, dividido por AB, menos AF. E para os triângulos azuis, nós vamos ter EF, dividido por 6 menos EF, que vai ser igual a AF, dividido por AB, menos AF. Se a gente parar para olhar, esse AF dividido por AB menos AF repete nos dois teoremas. Então, nós vamos cortar essa parte para a gente não precisar ter que achar todos esses valores. E a gente vai igualar 4 menos EF sobre EF e EF dividido por 6 menos EF. Multiplica cruzado, então nós vamos ter EF ao quadrado igual a 4 menos EF vezes 6 menos EF.
EF ao quadrado vai ser igual a 24 menos 4EF menos 6EF mais EF ao quadrado. A gente vai cortar o EF ao quadrado e vamos ter 10EF positivo de um lado igual a 24 puro. EF vai ser igual a 24 dividido por 10, então EF vai ser 2,4 metros. E a resposta certa é a letra C. Na questão 3, uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: de quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam, e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na figura 2. Marcaram os pontos médios O e N dos lados FG e AF, respectivamente, e o ponto M do lado AD, de modo que a M seja igual a 1/4 de AD. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é... E aí a gente tem a opção de A, B, C, D e E. Para resolver, a gente vai ter que dar uma atenção maior à figura 2. O importante é a gente saber para que lado que ela vai abrir. Então, olhando nessa figura 2, a gente pode ver que ele criou novos pontos e, ao mesmo tempo, a gente vai ver a repetição do A e do D, que também aparece na figura 1. Então, a parte que está faltando é a parte do lado direito dessa figura 2. Ele vai abrir para a direita. Então, é importante a gente fazer um desenho para a gente mentalizar como que ela ficaria aberta. E aí a gente acha a resposta, que vai ser a letra E. Questão 4. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente, com tela, os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção de cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é A6, B7, C8, D11 e 12. Resolução. Primeiro, é preciso saber o comprimento total dos lados do terreno. Então, a gente vai somar 81 mais 190 mais 81. Nós vamos ter 352 metros totais de terreno. Então, vamos ter que calcular quantas vezes o tamanho do rolo de tela cabe no tamanho total do terreno, e o que encontrarmos será a quantidade de rolos a ser comprada. 352 dividido por 48 é 7,33333, não para o 3. Mas se a gente comprar 7 rolos de tela, ainda irá faltar uma parte do terreno. E a gente só pode comprar o rolo inteiro. Por isso, a quantidade mínima de rolos que vamos precisar para cobrir o terreno todo é 8. E a resposta certa é a letra C. Obrigada pela participação de vocês e pode deixar as dúvidas de vocês no comentário que nós vamos estar respondendo. Durante a semana vai ter outras aulas online e ao vivo normal. E vocês estão mais que convidados a participar. Até a próxima!